Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou trazer um acréscimo muito importante sobre os assuntos do canal. Esse acréscimo aqui, que vocês estão vendo no título, ele tem tudo a ver com tudo. Fala do bom depósito, da fé, da nossa vida cristã, como nós temos que praticar ela agora e levar isso. Por incrível que pareça, você vai ouvir isso de mim e tentar levar isso para dentro das igrejas. Não, irmãos, eu não desisti das igrejas. Eu só estou apontando os erros delas, porque é minha tarefa. Se você não apontar os erros das igrejas, mesmo as pessoas estando contra você, você não vai estar apto para ensinar e você vai entender isso que eu vou falar para vocês agora. Eu vou depositar algo em vocês agora. É muito bonito. Só que é assim, ó, esse vídeo aqui eu estou falando aqui na memória, como todos os outros que eu faço aqui em cima. A diferença é que eu estou com lapela, vai estar um pouquinho mais editado, porque por causa do vento, né? Eu vi que os irmãos falaram que não era para eu gravar quando está ventando, porque a palavra é boa e o vento vem e atrapalha. Isso é verdade, eu entendo isso daí. Mas eu quero buscar praticidade. Só que, como está ventando e eu vou estender um pouco o assunto, aí eu vim com lapela e vai ser editado. Eu vou gravar esse vídeo aqui, se Deus permitir, hoje à tarde, com textos, com mais acréscimos, porque esse assunto é muito importante. Então, quando o vídeo estiver pronto, eu vou deixar para vocês o link na descrição. Mas assista esse modelo aqui, os dois são importantes. E ainda eu vou mentalizar tudo isso, porque eu fiz um mapa mental para mim, só que eu vou fazer um mapa mental para os irmãos. Tudo isso tem que ser mentalizado, não só gravado, tem que olhar de maneira visual. Como é muito importante, eu vou fazer isso, esse trabalho. Então vão ser 3 vídeos nesse modelo aqui. Com certeza em cada um vai ter os seus acréscimos, os seus depósitos. Então vamos direto para o assunto. Quando todos os vídeos estiverem prontos, eu venho e jogo o link aqui para vocês. Vocês têm que prestar atenção nas 2 cartas que Paulo enviou para Timóteo, que são chamadas de cartas pastorais. São importantíssimas para a nossa vida, mas vocês sabem que tem que somar ela com Tito, com Efésios, com pontos de Coríntios, e isso eu tenho tentado fazer. E irmãos, eu vou tentar me manter aqui nas 2 cartas, porque o que o Senhor depositou em mim ontem, você vê que eu estou até com uma linguagem diferente, né? Que depósito é esse? O que o Senhor depositou em mim ontem é muito grande, e eu vou guardar. E eu guardar significa depositar em vocês. E eu acredito que Deus vai levantar pessoas que me escutam para fazer o mesmo. Aliás, Deus já tem feito isso. Mas você tem que estar sempre preparado para um bom combate. Um bom combate não de carnalidade, mas um bom combate da fé. Eu percebi que muitos irmãos têm uma percepção errada do que é amor e ódio, do que é longanimidade e perseverança no ensino. O que é zelo? Eu percebi que tem muitos irmãos que têm dificuldade de entender isso. Esse vídeo aqui vai, sim, dar uma introdução nesse tema, mas não vai ficar focado nesse tema. Porque longanimidade não significa você não usar certas expressões bíblicas, não significa você não denunciar os pecados das igrejas, não significa ter longanimidade e mansidão, não significa você não falar nomes. Longanimidade significa você ser longânimo. Nessa longanimidade vão aparecer pessoas que querem aprender, mas não estão conseguindo. Você vai precisar ser longânimo, mas vão aparecer pessoas para desfazer, te desmerecer, desfazer o teu ensino, desfazer tudo o que você fala. Nessas é bom combate. Então 3 palavras hoje você vai gravar, você vai anotar elas. 3 palavras, 3 frases. Anota na mente, no coração, eu vou deixar para vocês também na descrição. Sempre leia o comentário fixo, o meu. Eu sempre antecipo um vídeo que eu vou fazer no comentário fixo, acrescento coisas ou agradeço os irmãos. Assim vai. Sempre vê o comentário fixo. Primeira palavra, mistério da piedade. Segunda, eu vou tentar falar em ordem de colocação mesmo, sabe? Mistério da piedade,
bom depósito e bom combate. Nessa ordem, eu acho que é a correta. Primeiro, o mistério da piedade. O mistério da piedade vai te levar para um bom depósito e o bom depósito vai te levar para um bom combate. Qual é a relação entre essas três frases? Aonde elas se encontram? Elas se encontram na carta de Timóteo, nas duas. Vai precisar do grego, na parte que diz um bom depósito, vai precisar do grego, mas principalmente, como sempre, o principal é você estar meditando no geral da palavra do Senhor. O grego e o hebraico, poxa, eles restaram a palavra correta, tem informações incríveis escondidas em algumas palavras gregas, mas principalmente no hebraico. Os dois são importantes, o hebraico é muito mais, mas principalmente, sempre é isso, você está prestando atenção em todo o contexto da palavra de Deus. Então grava isso daí, 3 palavras. Primeiro, mistério da piedade. Segundo, bom depósito. Terceiro, um bom combate. Todo cristão que quiser ser um bom diácono e até mesmo aspirar ao episcopado vai ter que entender isso. Agora eu vou explicar para vocês. O mistério da piedade, ele é uma coisa linda, mas a gente não entende, pelo menos eu estou falando por mim, a gente não entende o que Paulo fala com o mistério da piedade. Essa palavra piedade, ela aparece várias vezes na carta. Não aparece? Pode ver, piedade. Ela aparece, na verdade, várias vezes no Novo Testamento. Mas aonde ela aparece mais é em Timóteo. E Paulo fala que isso é um mistério e ainda fala que é um grande mistério. A única vez que Paulo usa um grande mistério no seu ensino, a única mesmo, é em Efésios 5, quando ele fala de Cristo, a igreja, marido e mulher, Adão e Eva. Eis porque um homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e se tornarão ambos uma só carne. E ele fala, grande é este mistério. Tem tudo a ver, mas é em linha reta mesmo. Tudo a ver com o grande mistério da piedade de 1 Timóteo 3. Esse assunto apareceu ali no miolo da carta, não foi por acaso. Até onde Paulo colocou o assunto não foi por acaso. Primeiro você tem que entender o que é. Depois, ligar ele com o contexto. Lindo. Aí você acorda para o que seria o bom depósito. Lindo demais isso daí, irmãos. Deus tem feito isso na nossa vida sem a gente entender, sem a gente perceber. Deus tem depositado um bom depósito na nossa vida, só que a gente não tem feito o nosso bom depósito. E depois, se você quer fazer um bom depósito, você vai ter que ter um bom combate. Então, isso é muito importante. Por isso que eu vou fazer esse vídeo assim, vou fazer em outro modelo e depois eu vou mentalizar. O Senhor depositou, então, na minha vida, então eu vou guardar. Assim, irmãos, o que eu explico primeiro? Eu vou explicar o mistério da piedade em poucas palavras. Não espero que vocês entendam tudo, mas se vocês quiserem ir lá ler o texto, vocês vão compreender, tá? Tô de olho sempre aqui no tempo, mas é para mim mesmo, tá? Esse vídeo aqui vai ser em 2 partes, eu acho. Então, irmãos, mistério da piedade. Paulo começa a falar da piedade logo no início da carta. E a piedade, qual é a palavra grega para piedade? Não importa, essa daí realmente não importa. Um homem piedoso, ele pode ser tanto aquele que está no reino de Cristo ou aquele que ainda não está no reino de Cristo. É verdade. Você vai ver muitas pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, mas são piedosas. Você vê exemplos na antiga aliança e dentro da nova aliança. Piedoso. Mas o mistério da piedade, a piedade, que é aquela que você entra na fé, aí muda tudo. Aí você entra num mistério da piedade, aonde você se torna uma pessoa que transmite a vida eterna. A vida que é de Cristo, que Ele conquistou, você transmite ela. É o mistério da piedade. É um grande mistério ainda. E isso envolve todo aquele mistério que eu tenho falado para vocês, que Paulo lutou junto com Timóteo e Tito, principalmente Timóteo e Tito, né? Em destaque Timóteo, para estabelecer isso nas igrejas. Você vê que o destaque entre Tito e Timóteo, o destaque é para Timóteo. Tanto é que são 2 cartas. Tito não abandonou Paulo, mas o destaque é Timóteo, e vocês vão entender o porquê. E aí, entenda isso, a piedade é muito importante dentro dessa carta. E vai envolver toda a nossa vida cristã, mas vai precisar da gente se desgastar um pouco para compreender melhor isso.
Então, o grande mistério da piedade, o que Paulo fala sobre isso? Está em 1 Timóteo 3,16. E aí, é claro, eu não vou poder explicar os detalhes aqui. Eu vou explicar por cima, tá bom? Mas eu sei que vocês vão entender. Então, é o seguinte. Paulo fala assim, evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi visto pelos anjos, eu acho que foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre o mundo e crido na glória. 5 passos. Paulo usou 5 termos. Manifestado em carne. A gente sabe que é a vinda dele. Aí ele diz, justificado no espírito. Aí precisa do grego para dar uma ajustadinha. Visto dos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Eu acho que eu esqueci até de um ponto. Deixa eu contar aqui para vocês, até para mim mesmo. Manifestado em carne, 1. Justificado no espírito, 2. Visto pelos anjos, 3. Pregado entre os gentios, 4. Pregado entre os gentios, 4. Crido no mundo, 5. Recebido na glória, 6. Então são 6 passos. Se vocês forem querer entender isso que Paulo fala que é grande mistério da piedade, só aí, de uma maneira isolada, você vai já tem uma revelação. Porque Paulo inverteu os fatos. Presta atenção. Ele veio na carne, ou seja, é um mistério, é o Filho de Deus que é eterno, se fez carne, renunciou à sua glória e tantas coisas que dá para falar só aí se manifestou em carne. Aí diz que ele foi justificado no Espírito. Como assim? No Espírito dele? O Espírito dele foi justificado? Não, eu acredito que, para ficar mais preciso, porque a palavra justificado no Espírito, no grego, está entopneuma. A palavra en, ela pode ser no ou pelo. Depende de como o tradutor está querendo traduzir. Isso qualquer pessoa que estuda um pouquinho de grego no começo sabe, não tem mistério nenhum. E eu tenho certeza que eu estou falando isso daqui corretamente. Então, a frase poderia ser justificada pelo Espírito ou justificada no Espírito. Se eu coloco no Espírito, então eu coloco Espírito com E minúsculo, que é de homem. Mas se eu entendo que ali está falando do Espírito Santo, aí eu coloco pelo, não no, pelo Espírito e Espírito com letra maiúscula. Entendeu? Seja como for, depois que você usa a cabeça e tenta entender o texto, as duas coisas vão estar corretas, mas o mais exato seria justificado pelo Espírito. Paulo não falou Espírito Santo, mas muitas vezes ele falou Espírito, se referindo ao Espírito de Deus, e não falou Espírito Santo. Então, justificado pelo Espírito, porque o Espírito Santo justificou a Cristo. Ele nunca pecou, por que ele morreu? Segundo a lei de Deus, a pessoa só pode morrer se pecar. Ele nunca pecou, mas ele se fez pecado por nós. Então ele foi justificado pelo Espírito. Entendeu? E sim, o Espírito dele foi justificado. Porque ele tem um Espírito, né? O Espírito do homem. Ele recebeu isso também, se fez homem. Por isso que eu digo que é mais perfeito você entender justificado pelo Espírito. Ressurreição, né? Aí diz, visto dos anjos. Quando visto dos anjos? Quando ele ascendeu aos céus. Não tem texto que fala, abre a porta para o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele foi visto dos anjos. Tanto aqui, os anjos vieram louvar ele, e todo o céu viu ele. E também quando ele foi com a missão, não vou falar quase que eu falo uma coisa que muitas pessoas não iriam entender. Com a sua missão quase que completa. O sacrifício é completo. Se Jesus não morre como homem, se ele não vence como homem, nada poderia estar sido realizado. Mas como ele disse, como ele morreu como homem, ele venceu, o Pai iria aceitar o seu sacrifício e todas as festas iriam se realizar. Então ele disse, está consumado. Mas tinha muito trabalho pela frente. Jesus trabalha até hoje. E o Pai também. Vai chegar um tempo que nós vamos descansar. E até no descanso nós vamos ter um tipo de trabalho, mas vai ser o trabalho prazeroso dos sacerdotes no dia de sábado. Então, ele foi visto dos anjos. Agora preste atenção. Visto dos anjos, justificado no Espírito, visto dos anjos, já está a ascensão de Cristo aí. Aí Paulo disse, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Espera aí. Então a gente entende que ele foi pregado entre os gentios. Essa frase não está na sequência correta. Paulo deveria colocar assim, na sequência dos fatos. Na linha,
na linha temporal da nossa humanidade. Ele fez carne, foi justificado pelo Espírito, aí teria que ser visto dos anjos, recebido na glória, porque ele ascendeu aos céus, recebido na glória, e aí sim, pregado entre os gentios e crido no mundo. Sequência correta. Mas Paulo inverteu. Ele já colocou a pregação entre os gentios e crido no mundo antes do Senhor Jesus ser recebido na glória. Significa que quando Jesus estava ascendendo aos céus, já tinha uma profecia através de... Até o sacrifício do Senhor Jesus, literalmente, é uma profecia. Ele não ressuscitou o terceiro dia por acaso. O terceiro dia representa 2 milênios depois da sua morte e ressurreição. E ao terceiro dia, nós ressuscitaremos com ele. Então, quando o Senhor Jesus morreu, ele enterrou todo o velho homem. Até homens que ainda não haviam nascido e que haveriam de crer pela presciência, ele sabia, e que já fazia parte dos eleitos, que foram eleitos antes da fundação do mundo, por causa disso, que o Senhor já levou em conta. Então, olha que assunto complexo. Então, tudo já estava representado no corpo do Filho. Todos os homens pecadores, por isso que o sangue que saiu do seu corpo lavou o corpo. O sangue lavou o pecado do homem. Os nossos pecados e até pecados de pessoas que vão nascer ainda, não sei se ainda a gente tem todo esse tempo pela frente, mas pecado de pessoas que haveriam de nascer, estavam ali em Cristo. Ele lavou tudo, enterrou o velho homem. Quando o Pai ressuscitou Cristo, não ressuscitou só a cabeça, ressuscitou o corpo. E aí Cristo ascendeu na glória, antes de ser pregado, antes de ser crido, mas pela presciência do Pai, a igreja já estava ali ascendendo aos céus nos lugares celestiais e sendo abençoada com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Veja que eu acabei de pegar aqui uma conexão com Efésios 2 e o grande mistério que Paulo fala está em Efésios 5. E aí você pega o paralelo com 1 Timóteo 3. Entendeu, irmãos? Então Paulo inverteu a frase. Isso é lindo demais de entender. Eu sei que não tem aqui uma maneira visual para você ver, mas depois você lê lá na Bíblia. E aí pronto, está desvendado. Por isso que ele fala é um grande mistério. Mas como que isso se desenvolve na prática? Lembra que Paulo falou pregado entre os gentios e crido no mundo. Como que isso se manifesta? Olha só, dentro da carta, Paulo está recomendando, Jesus deu uma missão para Paulo, como ele fala no primeiro capítulo da carta, que ele é apóstolo de Cristo e tem a missão de fazer aquelas coisas, de manifestar as riquezas do Senhor e fazer o bom depósito, não é? O Senhor Jesus depositou nele, ele vai depositar na igreja. E aí vocês vão entender isso daí, num próximo passo. Então, Paulo passou essa missão para Timóteo e Paulo falou como que essas coisas devem acontecer para que haja salvação. Tem que ter presbíteros irrepreensíveis. Os presbíteros têm que olhar para os diáconos para ver se eles estão irrepreensíveis. Se não estiverem, tem que ser repreendidos. Até Pedro, como episcopo, foi repreendido por Paulo. Aí a pessoa se conserta e pronto, o Senhor Jesus perdoa e a pessoa continua no episcopado. E os diáconos, se aspirarem ao episcopado, sobem. E as mulheres têm que estar irrepreensível também, porque a mulher é que vai fazer tudo isso funcionar. Como eu falei nos vídeos anteriores, a mulher é uma peça-chave nisso. Não para ser episcopo, não para ser pastora, mas para auxiliar o seu marido em tudo. Porque se ele não tiver uma mulher que ajude, ele nem pode exercer o episcopado e nem vai conseguir fazer isso com uma boa consciência, com uma fé de um coração puro e com uma fé sem hipocrisia. A mulher vai ser peça fundamental nisso. Então, olha que lindo. Isso daqui dá até arrepio, irmãos. Aí, Paulo falou isso logo nos capítulos 2 e 3. No 2 ele resolveu o caso da mulher, no 3 ele está resolvendo o caso dos episcopos, das mulheres, dos episcopos e dos diáconos. Pode ver, no 3 ele está falando, aquele que almeja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto,